Bom dia. A direção da APD pediu-me para organizar esta sessão, esta hora maravilhosa que eu vou ter com pessoas extraordinárias, que vocês vão poder ouvir a partilha dos mesmos sobre o momento que viveram e que estão a viver agora, no pós-Covid. Esperemos que já seja pós, não sei se ainda estamos a vivê-lo. E em nome da APD, eu agradeço este convite, esta organização. A APD tem o objetivo, aliás, como o nome indica, a Associação para o Progresso da Direção das Empresas, é uma associação fortíssima em Espanha, não há qualquer empresa que não esteja ligada e que não se associe à APD com muito empenho, e aqui em Portugal está a fazer um percurso muito interessante e tem já muitas empresas muito interessantes associadas. E então, neste ciclo de desenvolvimento, eu fui desafiada para organizar esta conferência, subordinada a um tema geral que era o ciclo da gestão das pessoas no momento pós-pandémico, e convidei o Rui Miguel Naveiro e a Isabel Barros para partilharem connosco alguma das experiências. Vamos tentar ter uns 20 minutos com cada um, talvez, para depois termos algum tempo, isto pode ser ligeiramente ultrapassado, claro, para depois termos algum tempo para serem as pessoas a fazerem as perguntas. Eu mesma, quem sou, giro a AMRO Portugal há mais de 30 anos, somos a primeira e a maior empresa de Executive Search cá, somos uma das maiores do mundo, trabalhamos em vários sectores. Como veem, neste momento, eu convido duas pessoas extraordinárias de setores ligados ao mundo do consumo e da alimentação, porque é uma das áreas em que nunca pode deixar de estar ao serviço da população e, portanto, são pessoas impactantes sempre, mas neste momento, sobretudo. E vou passar, então, no alinhamento que a APD, que não pode estar, infelizmente, ninguém da APD hoje nesta reunião, mas faremos nós, eu tentarei fazer as vezes deles o melhor possível. Vou começar pelo Rui Miguel Naveiro, uma pequena, toda a gente conhece, evidentemente, quem é que não sabe o que é o Grupo Naveiro. Mas falando do Rui Miguel, é atualmente CEO da Delta Cafés, tem formação em gestão da Católica e da Católica nunca saiu, posso dizer assim, porque tem uma pós-graduação de marketing, tem uma pós-graduação de Human Resources e, entretanto, através da Católica também, esteve no Advanced Management Program da Kellogg School of Management e, mais recentemente, foi muito falado na tese de mestrado extraordinária que apresentou na Católica sobre gamification. Rui Miguel, muito obrigada por ter este bocadinho para estar connosco. Eu sei que tem imensas coisas organizadas para partilhar, mas, como sabe, eu não sou dada a seguir com muita disciplina estas coisas. Provavelmente já sabe, a parte emocional cola-nos muito mais, todos sabemos, e portanto é por aí que eu vou. Então eu tenho uma pergunta, um tema que eu acho que interessa a toda a gente e que era isso que eu lhe queria colocar. E depois o Rui Miguel desenvolve e faz a sua apresentação se achar interessante, ou é interessante com certeza. Mas eu penso que para a maior parte das pessoas compreendem que o Grupo Naveiro tem mais de 80% do seu negócio ligado ao café
O café é um tipo de produto alimentar, de segmento alimentar, que está naquela família que nós consumimos muito mais fora de casa, portanto está muito mais no mercado, como se diz neste negócio, on trade. Este mercado fora de casa foi abruptamente fechado de uma semana para a outra, com um pré-aviso de 24 horas ou assim. O estado de emergência soube-se que ia acontecer numa quinta-feira e o mercado Horeca fechou na segunda, portanto é dramático, não há preparação. Porém, por outro lado, o café é um produto que nós não podemos dispensar. Para aqueles que gostam, que são quase todos portugueses, como nós sabemos, podemos dizer que é como a água, é um produto addicted, é daqueles, talvez só o pão é que esteja mais presente na nossa despensa e, portanto, não tínhamos como beber café fora de casa, tivemos que aumentar o nosso consumo, evidentemente enclausurados dentro de casa ou para aqueles que profissionalmente não puderam confinar dentro dos seus sítios de trabalho. Sendo assim, eu sei que o Rui Miguel teve que muito rapidamente reunir a sua equipa, passando, claro, pela extraordinária diretora de recursos humanos que tem e por todos os elementos, sobretudo na indústria, lá na fábrica e na Nova Delta, como se chama a sua fábrica, e teve que transformar muito rapidamente o que era desde a fábrica, portanto, a produção de grão e de café moído para cápsulas, evidentemente, com muita aceleração. Teve que ter o seu parceiro chinês que faz as máquinas das cápsulas, também aceleração nessa venda. Teve que preparar todas as pessoas para, de uma forma online, continuarem ativas em trabalho. Eu sei que promoveu reuniões que ainda estão em curso, semanais de crise, e muitas mais coisas que o Rui Miguel pode explicar melhor que eu. E, portanto, eu lançava-lhe o tema. Como é que, no final, o tema, na minha opinião, poderá ser mais interessante, como é que um CEO de uma empresa com uma faturação quase a tocar os 500 milhões, com uma... 400, ainda não estamos lá, vamos lá chegar. Mas... Vamos lá, eu sou otimista. É. E acredito no seu grupo e na sua direção, na sua gestão. Isso é verdade. Mas como é que esta máquina toda e o líder do café em Portugal, como é que fez para nós podermos continuar a ter café sem ruptura e como é que geriu as suas pessoas? Olha, antes de mais, muito obrigado à Glória por me ter desafiado. Sabe que eu aceito sempre os seus desafios e, portanto, mais uma vez não lhe podia dizer que não quando me convidou para estar aqui presente hoje. E de facto, enfim, foi um processo, ou um período, disse que terminou, eu não sei se já terminou, mas pelo menos o período mais conturbado, espero que já tenha passado, não é? E claramente, pegando nas suas palavras, aquilo que nós tivemos que fazer foi trabalhar muito com a Sonai, por exemplo, para podermos fazer com que os produtos chegassem à casa dos nossos clientes e, sobretudo, dos nossos consumidores. Eu tinha preparado aqui uma pequena apresentação que de facto mostra um bocadinho aquilo que nós fomos fazendo e respondendo àquilo que a Glória estava a dizer, não é? Porque a primeira palavra que nós tivemos que ir buscar foi a palavra confiança, não é? Confiança foi a chave daquilo que tivemos que fazer numa primeira fase. E confiança como, bom, garantir a segurança dos nossos colaboradores. Portanto, nós muito cedo, e a Maria da Glória falou exatamente disso, nós muito cedo tivemos que começar a perceber que íamos ter um problema complexo, e eu vou se calhar tirar a apresentação, senão não me veem. Tivemos um problema complexo
que foi, percebemos que na China íamos ter um problema e começámos de facto a reunir com alguma frequência porque a pandemia estava na China e nós tínhamos a fábrica de equipamentos para Delta Q na China e isto poderia, e assim que a China fechou, poderia nos afetar a nossa cadeia de valor e podermos ter equipamentos. E começámos a reunir com a nossa equipa da China muito rapidamente e percebemos imediatamente, pelo que eles nos disseram, que era uma coisa que não ia ficar pela China. Portanto, em fevereiro começámos a testar as nossas redes e a colocar imediatamente gente em teletrabalho, para o caso da eventualidade de, a seguir, isto ter que ser uma realidade. Portanto, quando em março acabamos por ir todos para casa, não é? Nós já tínhamos grande parte das nossas pessoas em casa. Portanto, foram as equipas de operações, de forma rotativa, e, portanto, a primeira decisão que tomámos foi proteger, de facto, os nossos colaboradores e colocá-los em casa. Criámos imediatamente um grupo de trabalho que criou os vários níveis aos quais nós chamámos os níveis DEFCON, em que íamos subindo os níveis de segurança e percebendo pela gravidade quem é que tinha que ir mais para casa e o que é que teríamos que fazer. E, obviamente, reforçámos muito a relação com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Eu falava da Sonai, por um lado, porque precisávamos de garantir que tínhamos estoque e redundâncias para conseguir fornecer sempre que nos pedissem produto, mas, por outro lado, os nossos clientes de Horeca, porque nem todos fecharam, na verdade. A maioria, infelizmente, fechou, mas nem todos fecharam. Por exemplo, tudo o que era hospitais continuava a funcionar e nós tínhamos que ser capazes de continuar a fornecer os hospitais neste caso. Por outro lado, outra das iniciativas do ponto de vista deste tema da confiança que nós acabámos por trabalhar foi, nós temos uma fábrica de toldos em Campo Maior, que naturalmente parou de produzir e aquilo que fizemos foi começar a produzir EPIs. Portanto, começámos a produzir EPIs em parceria com o Hospital de Elvas, portanto, estamos a falar em concreto de máscaras e viseiras, numa primeira fase, para entregar ao hospital e, portanto, certificámos-los e trabalhámos ao lado deles para ter equipamento que eles pudessem usar. Quando aprendemos a fazê-lo, começámos a produzir mais para oferecer ali na região a tudo o que era instituições. E no fim do dia acabámos a produzir mais de 40 mil EPIs que oferecemos, não só ali na região, mas para o país todo, porque assim se aperceberam, porque era um problema que havia escassez de EPIs. Nós agora já não nos lembramos porque temos máscaras por todo lado, não é? Mas nessa altura não havia, não é? Estamos a falar do início de março. E, portanto, acabámos por produzir 40 mil EPIs que oferecemos a instituições e hospitais de norte a sul do país que nos iam pedindo. Para além disso, fomos muito rápidos a colocar máquinas de café, porque os médicos que estavam, enfim, de plantão, não podiam muitos deles sair sequer do hospital e nós colocámos máquinas de café dentro dos hospitais e fomos oferecendo café neste período. O segundo ponto que eu dizia, portanto, confiança em primeiro lugar, gerar confiança foi talvez a palavra-chave numa fase inicial, e o segundo, e como também dizia a Glória, que já adiantou um bocadinho aquilo que era a minha apresentação, foi comunicação continuada, não é? Portanto, o segundo ponto que para nós foi essencial foi muita comunicação. E criámos, de facto, um grupo de trabalho que todos os dias reúne, e ainda reúne nesta altura todos os dias, para fazermos um ponto de situação de como é que as coisas estão a correr, e por outro lado também muita comunicação com os colaboradores, portanto, quer seja de formato vídeo, quer seja com e-mail letters, com cartas da administração, de forma continuada, partilhando sempre muito aquilo que estava a passar. Por um lado, o que estava a passar no negócio, sentimos que as pessoas tinham que perceber e saber a verdade sobre tudo o que estava a passar, não é? E por outro lado, do ponto de vista das medidas de segurança que estávamos a tomar para protegê-las em particular a elas. E, portanto, isto foi muito importante. Esta partilha, ou esta comunicação, também a tornámos unilateral, não é? Portanto, aquilo que fizemos
usámos a nossa plataforma do Mind, que é a plataforma que trabalhamos muito a inovação, e pedimos às pessoas para nos darem sugestões, ideias, para partilharem formas como podíamos ir, de alguma maneira, ultrapassando esta crise. Naturalmente, eu penso que isso todos fizemos, criámos muitos grupos do WhatsApp, para ir fazendo pontos de situação continuado. Portanto, essa foi claramente a forma de estarmos muito ligados neste período, e a comunicação interna por um lado, mas muita comunicação externa por outro. Porquê? Porque quisemos manter muita ligação, sobretudo com os clientes do canal Horeca, que sabíamos que estavam a sofrer muito com esta situação, quisemos manter muita ligação e, portanto, íamos telefonando e mantendo-nos em contacto muito com eles para saberem o que é que nós poderíamos ajudar. E, neste sentido, apareceram inclusivamente algumas iniciativas muito interessantes de apoio ao canal Horeca, que em concreto a mais conhecida e que de alguma forma se mediatizou foi o Voltaremos Portugal, que foi uma iniciativa em parceria com uma plataforma que foi a Class AI, de angariação de fundos para o canal Horeca. Mas, por outro lado, colocámos as nossas equipas, inclusivamente, a fazerem algum acompanhamento aos nossos clientes, apoiando-os do ponto de vista de consultoria, para saberem aquilo que podiam fazer para recorrer aos apoios que estavam a ser colocados e pelo Estado à disposição deles. A terceira medida, portanto, falámos em confiança, falámos em comunicação e claramente o terceiro ponto que eu queria mencionar é decidir. Foi um período em que foi essencial tomar decisões, não bastava termos acesso à informação, conseguir analisar a informação e o contexto mudou durante este período de forma muito, muito rápida, mas era essencial ir tomando as decisões e não estando continuamente à espera que o contexto mudasse. Portanto, fomos sempre decidindo e criando planos alternativos para tudo aquilo que ia acontecendo. Por exemplo, das grandes decisões do ponto de vista de negócio que tomámos, que vieram inclusivamente das ideias dos colaboradores que foram partilhando, foi, por um lado, obviamente, o e-commerce, que cresceu naturalmente. Nós temos uma página de Delta Q que já era uma página bem sucedida, e uma das sugestões dos nossos colaboradores foi, porque não, em vez de vender só Delta Q, introduzir toda a gama de produtos que o grupo tem e dar ao consumidor a possibilidade de comprar diretamente. E essa foi uma medida imediata que fizemos. Nós, numa semana, conseguimos ser super ágeis e colocar isto a funcionar. E a segunda medida foi, os próprios colaboradores sugeriram porque é que nós também não temos uma plataforma para nós comprarmos os produtos do grupo, e a equipa de operações, que enfim, que está com pouco trabalho, pode nos vir trazer a casa. E nós montámos isso também numa semana, e, portanto, permitiu-nos aumentar em 4 vezes as vendas dentro do grupo, ou seja, os colaboradores poderem comprar os produtos internamente. Foram medidas que, obviamente, tiveram uma resposta espetacular da parte dos colaboradores, que também perceberam que, comprando à empresa, estavam também a ajudar a sua própria empresa num momento de debilidade para ela. E, portanto, esta capacidade de decisão foi essencial neste período. Nós não colocámos layoff e, portanto, a inovação foi uma área em que nós pedimos às pessoas para trabalharem muito, deem-nos ideias, partilhem ideias, criem ideias, e mesmo neste contexto, há um mês atrás, acabámos de lançar um produto novo, que é uma parceria com uma startup, que é o Why Not. Portanto, mesmo neste contexto, acabámos por decidir avançar com os lançamentos que tínhamos planeado. O único ponto, e eu assim terminava um bocadinho esta contextualização que tinha aqui preparado para fazer, é que, olhando um bocadinho para a frente, não é? Isto foi aquilo que nós fizemos, aquilo que eu enfim, posso partilhar daquilo que é a visão que nós temos claramente que ir fazendo todos, é, por um lado, continuarmos a ser capazes de ser flexíveis e, no fundo, nos adaptarmos àquilo que são as circunstâncias que vão acontecendo. É inevitável que vamos ter que nos adaptar, não vale a pena meter a cabeça na areia, temos de ser capazes de o fazer e, por outro lado, colaborar. Se eu já achava que é importante colaborarmos, não só dentro da empresa, mas digo também com outras entidades, eu agora ainda acredito mais que temos que ser colaborativos uns com os outros, porque somos capazes de chegar mais longe se formos em conjunto do que se formos sozinhos.
Eu mesmo assim, gostei imenso, muito obrigada, Rui Miguel, mas eu fazia-lhe já uma pergunta. O que é que em todo este processo foi mais difícil para si, como líder e como CEO, a pensar nas pessoas e a pensar no negócio, o que é que foi mais difícil de viver e ultrapassar? Eu penso que ainda é difícil viver na incerteza, não é? Nós continuamos a ter um nível de incerteza muito grande sobre muitas coisas, não é? Nós, se pensarmos que há um mês atrás parecia que o pior tinha passado e na semana passada tivemos aqui um retrocesso, por exemplo, na zona de Lisboa, é natural que esta incerteza que nos dificulta a vida, do ponto de vista de gestão, naquilo que é o planeamento de um futuro, não é? Aquilo que nos garante poder fazer planos para o futuro é ter a capacidade de alguma forma prever. É isto que os modelos económicos nos dizem, é que há uma previsibilidade e, portanto, a previsibilidade permite-nos tomar decisões de forma mais certa. Obviamente, nem sempre acertamos, mas pelo menos temos algum nível de análise possível. E eu penso que a incerteza é talvez o ponto mais difícil e que foi mais difícil durante este período. Portanto, estar a tomar decisões num contexto incerto é complexo e é difícil, mas como eu lhe dizia, e por isso é que mencionei esse ponto, acredito que não podemos deixar de decidir. E seguramente, olhando para a frente, vamos ver que algumas das decisões foram erradas, outras foram acertadas, mas não podemos deixar e excluir de parte a capacidade que temos que ter de tomar decisões, mesmo num contexto como este. Muito obrigada, Rui Miguel. Eu vou passar para Isabel. Isabel, por favor, liga o microfone. Ótimo. Muito bem. Ótimo. E depois deixamos as perguntas de quem nos está a seguir para uma fase final. Bom, a SONAI, o que é que eu posso dizer sobre a SONAI? Direi sempre muito menos do que é a SONAI. Mas começo por aquilo que é mais evidente. A SONAI é a maior empresa portuguesa, se tirarmos os bancos, e mesmo em bancos, comparativamente, é uma das maiores empresas portuguesas, é uma empresa que mexe em tudo, no MC, na área do retalho, que é nessa posição que estamos agora a pedir à Isabel para estar connosco, mas também em praticamente todos os setores da economia, tem uma importância enorme para a nossa economia, emprega só a SONAI MC 32 mil pessoas, é extraordinário. Ajuda-me, Isabel, se eu estiver a errar. A faturação da MC, penso que está à volta de 8 bilhões, mil milhões. A Maria da Glória é sempre muito generosa. Havemos de lá chegar, mas... Estão em quanto, já agora? Um bocadinho mais de metade, mas é difícil porque... Estou a juntar outras SONAIs. Mas está bem. Já estou a juntar... Com esse otimismo. E já estou a juntar outras SONAIs. E a Isabel que eu convidei para estar connosco, é a Chief HRO, portanto, a administradora com o pelouro das pessoas na SONAI MC. E é também, em acumulação, Non-Executive Director, portanto, um membro do Conselho da SONAI Indústria. Neste momento é presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, da APED. Isabel começou por tirar uma licenciatura em Psicologia, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Porto, tem um MBA em Barcelona, na EAD, e no Japão, na Nagoya International School. Trabalhou, antes de entrar na SONAI, na A Group, então chamada A Group, com muito sucesso em Portugal e fora de Portugal,
chegando a ser Senior Manager. Nessa altura abraçou o projeto da SONAI. Penso que, pelo menos eu lembro-me de ti, Isabel, responsável já diretora ou manager da área do desenvolvimento, e depois progrediu e hoje tem então esta administradora copeloura das pessoas, a CPO, como muitos chamam. E Isabel, para ti é igual a minha pergunta, mas não é bem igual, porque os negócios são diferentes e o retalho é diferente e exige outras coisas. Além do café, a SONAI MC tem que distribuir toda a gama de produtos alimentares e não alimentares, quer dizer, só não se vai até aos eletrodomésticos. Portanto, de resto tem tudo isso que nós vemos no hipermercado do continente. Teve que manter, há bens que são essenciais, como nós sabemos, da nossa alimentação. Houve um crescimento exponencial durante aqueles primeiros meses de confinamento total, um crescimento exponencial da venda online, evidentemente, o que fez com que a SONAI tivesse que adaptar toda a sua estrutura física para o online, que penso que antes da pandemia estava em menos de 10%, eu lembro-me algures no tempo saber isso em termos de vendas, e que cresceu exponencialmente durante este período, e tudo que teve que ser mudado e alocado, imagino eu, a esta entrega, a esta capacidade de resolver o problema das pessoas e colocar os produtos alimentares e de necessidades não adiáveis em casa da pessoa, todos nós. Isabel, era sobre isto que eu gostava que tu abordasses o tema, como é que foi possível. Eu sei, há um tema também que eu gostava muito que tu referisses. Eu sei que a SONAI MC, já pelo menos há 2 anos, estava a implementar trabalho remoto. Portanto, havia já, a nível do seu management team, hipótese de, durante alguns dias do mês, não sei quantos, e estavam a desenvolver a capacidade do trabalho remoto. Também gostava que, depois da primeira pergunta, abordasse esse tema. Quer dizer, uma vez que já estavam lançados nesta ideia deste milénio, não é? De podermos trabalhar remotamente, como é que poderá ou não ter havido uma aceleração deste processo, e como é que, na tua opinião, porque uma coisa é trabalhar em tempo de guerra, que foi o que aconteceu e o que ainda está até certo ponto a acontecer, e outra coisa é podermos nos organizar em tempos normais, sem esta guerra pandémica. Era tudo isso que eu gostava que tu, por favor, abordasses. Muito bem, então, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui contigo, Maria da Glória, como sabes, como sempre, obrigada à PD pelo convite, e obviamente que é um prazer também estar aqui com o Rui Nadeiro, nosso grande parceiro, agora falando da SONAI MC, um grande gestor de uma grande empresa, e dizer-vos que a SONAI MC nunca teria também conseguido entrar e estar nesta pandemia como esteve, se não fosse também esta relação próxima com todos os parceiros e esta circularidade, foi excepcional, e portanto aproveito ter aqui o Rui para também retribuir aquilo que nos disse, e em nome de todos, e no fundo representando todos os parceiros, de facto foi, só assim é que conseguimos. A pandemia veio, nós somos 32 mil, portanto eu falando da SONAI MC, somos 32 mil, mas destes 32 mil, só cerca de 2 mil é que puderam pensar em confinar, em trabalhar em casa. Tudo o resto são as nossas lojas nos diferentes formatos que se mantiveram abertas e que se mantiveram abertas sempre, desde o início, nos mesmos horários.
salvaguardando uma outra questão legal que temos que obviamente que cumprir e que implementar, nós cumprimos desde sempre com consistência tudo aquilo, os nossos horários, e portanto a nossa primeira preocupação foi a segurança, obviamente segurança e proteção de todos os nossos colaboradores e de todos os nossos clientes, e portanto imediatamente foi pensar nisso, como todas as empresas fizeram, mas nós estando também na linha da frente, foi uma gestão ao minuto de todas estas temáticas, como dizia o Rui, com uma capacidade de adaptação e flexibilidade brutal. A cada dia era uma novidade, a cada semana era uma nova lei, a cada Conselho de Ministros havia novidades e, portanto, esta nossa capacidade de nos ajustarmos ao minuto e ao momento foi incrível. Isto foi uma experiência única do ponto de vista de gestão, porque nós, no fundo, tinha um colega que dizia que nós estávamos num piloto à escala global, não é? Num piloto com dados reais, é como se estivéssemos a viver um piloto com dados reais e dados globais. E foi interessantíssimo. O que aconteceu deu-me uma perspectiva e ensinamentos incríveis. Eu tenho imenso orgulho em trabalhar no Grupo SONAI e tenho imenso orgulho em trabalhar na SONAI MC e eu reforcei imenso, isto parece mal dizer, porque de facto sou uma colaboradora SONAI, mas é verdade e é nessa qualidade que eu estou aqui. E no final destes meses eu reforcei imenso esse meu orgulho e esse meu sentido. A verdade é que nós, com as nossas lojas abertas e com os nossos 30 mil colaboradores na linha da frente, nós passamos muitas dificuldades, porque os nossos colaboradores também têm as suas famílias, também tiveram os seus filhos que ficaram sem escolas, portanto, cada um de nós tem uma vida complexa e cada um de nós viveu isto de maneiras muito diferentes, mas a verdade é que os nossos níveis de absentismo nas nossas lojas foram muito mais baixos do que aquilo que poderíamos alguma vez esperar. E uma coisa incrível, nós medimos o nosso Employee NPS, medimos-lo de uma forma frequente e medimos-lo agora durante o mês de junho, esperando, como era normal, que durante o período de Covid, com a maior pressão, maior carga, este maior sentimento de insegurança, pudesse ser buscado. E então eu partilho convosco, não partilhando números, porque a própria organização também ainda não está, mas partilho convosco que nós tivemos um crescimento brutal no nosso Employee NPS. Portanto, as pessoas, de facto, a missão de alimentar Portugal, este sentido de propósito e o sentido de que nós estávamos aqui com esta missão, aumentou este sentido, este sentimento de orgulho e o nosso nível de engagement com a organização e com os clientes foi notório e aumentou. E isto deixa-me a mim imensamente satisfeita. Queria-vos dizer também que cerca de 2.000 pessoas que nós temos a trabalhar a partir de casa, houve um momento incrível que sentiram, que como vocês sabem e como todas as empresas sentiram e como dizia o Rui, nós tivemos que ter muita agilidade nesta gestão. E portanto, quando nós estamos em pandemia, em fase crítica, e quando estamos a gerir o nosso negócio ao minuto, há de facto algumas áreas em algumas funções que perdem prioridade. É claro, aconteceu, não é? O nosso ranking e o nosso foco de temas urgentes e emergentes deixa e tira prioridade a um conjunto de outras atividades que nós, no funcionamento normal, tomamos-las como garantidas e como muito necessárias, mas neste momento elas perderam claramente prioridade. Foi inacreditável. Como vimos, mais de 300 colaboradores do nosso escritório a dirigirem-se às lojas. Eu não estou em casa a fazer nada, portanto a minha função não tem qualquer tipo de prioridade neste momento e portanto eu estou nas lojas, eu quero trabalhar nas lojas. E portanto tivemos pessoas que de uma forma sistemática durante 3 meses se voluntariaram para estar ao lado dos colegas das lojas e isto criou um movimento muito positivo também nas lojas. Os nossos colegas nas lojas verificaram que estávamos todos juntos e, portanto, foi incrível. O que é que eu senti do ponto de vista de liderança? Que também percebemos, a liderança é um conceito muito alargado e poderíamos estar aqui uma manhã toda a falar de liderança, mas o que fez de facto a diferença neste momento para nós foi a liderança de proximidade. Nós podemos falar em muitas coisas, a liderança que está próxima, a liderança que consegue mobilizar pessoas e que consegue inspirar as pessoas foi aquilo que fez a diferença. Nós não conseguiríamos ter as nossas lojas a funcionar com os níveis de produtividade, os níveis de serviço
que tivemos, nos horários que tivemos com as pessoas e com o entusiasmo que tivemos, se não fossem os líderes, que vai desde os nossos diretores de insígnia, aos nossos diretores de operações, aos nossos diretores de loja, que tiveram no terreno e que são mobilizadores de equipas e mobilizadores de pessoas. E as pessoas seguiram-nos com toda a confiança e seguiram-nos com todo o respeito. Portanto, por muito que possamos teorizar à volta da liderança e das lideranças inspiradoras, para mim as lideranças inspiradoras foram estas, e foram estas que fizeram toda a diferença no momento. Eu não sei mais o que é que te possa dizer acerca disso, Maria da Glória, acho que te respondi e depois estou aberta também a outras questões. Relativamente à segunda questão que tu me fizeste, nós já tínhamos de facto uma medida que introduzimos na Sona AMC na altura muito inovadora, porque se pensava que o retalho não pode ter o trabalho remoto porque exige muita presença, são culturas mais tradicionais, mas nós de facto há 2 anos atrás introduzimos a nossa política que lhe chamamos de Flexitap, e no fundo criamos várias ferramentas e vários instrumentos em que permitia às pessoas conciliarem a sua vida pessoal com a sua vida profissional, e já permitíamos, de facto com regras e com critérios bem estabelecidos, permitíamos que as pessoas 4 dias por mês, agora até parece ridículo, não é? Só passaram 3 ou 4 meses, mas permitíamos que as pessoas 4 dias por mês pudessem trabalhar a partir de casa ou a partir de onde quisessem. Permitíamos também flexibilidade horária, as pessoas poderem entrar mais tarde e sair mais tarde, ou fazerem uma hora muito alargada. Portanto, as pessoas poderiam gerir o seu horário semanal de acordo com as suas necessidades, desde que comunicado. Portanto, nós tínhamos um conjunto de medidas que já nos ajudaram, que nos prepararam, no fundo, em termos de ferramentas, quer tecnológicas, quer até algumas ferramentas de comunicação e de liderança, que quando de um momento para o outro, e de facto nós, em início, penso que foi a 14 de março, quando nós nos mudamos todos, eu não me mudei, eu continuei, temos aqui um conjunto de pessoas que se mantiveram aqui, mas quando mais de 2.000 pessoas se mudaram para trabalho remoto, esta mudança não foi uma mudança abrupta, portanto já tínhamos todo este setup tecnológico, já estava preparado e já estava. Agora, obviamente que não é igual, não é? Não é igual termos os 4 dias por semana ou os horários flexíveis ou termos os 5 dias por semana, os 7 dias, não é? Em alguns momentos, eu acho que agora, quando me perguntas, e bem, o futuro, o new normal, como é que vai ser com o trabalho remoto? Eu acho que nada, sinceramente, não tenho a resposta certa, mas estamos a trabalhar nisso. Eu acho que nada vai voltar ao normal. Nada vai voltar ao normal e, portanto, temos que pensar onde é que nós queremos aterrar do ponto de vista de trabalho remoto, mas temos que pensar muito bem, porque nós temos acompanhado, ao longo deste período, temos acompanhado as nossas pessoas também com alguns inquéritos. Como é que se sentem do ponto de vista da liderança, no planeamento das vossas equipas, na comunicação com as vossas equipas, na produtividade? Sentem-se mais ou menos produtivos? O que é que, do ponto de vista organizacional, poderá facilitar essa relação com as equipas? Portanto, nós temos tentado manter aqui o radar ligado para perceber o que é que está a acontecer. De facto, as pessoas não sentem que este movimento tenha prejudicado a sua produtividade, excepcionando uma outra equipa, porque como percebemos há equipas mais operacionais do que outras e portanto se não podem aceder ao terreno, essa produtividade fica beliscada, mas de um ponto de vista geral, genérico, nós não perdemos essa produtividade, mas a verdade é que as pessoas sentem falta da relação, sentem falta sentimos que não podemos voltar, porque nós se voltarmos, voltamos com muitas restrições, não voltamos para o normal, mas as pessoas sentem falta da relação. E aquilo que pediam como work-life integration no antigamente, o antigamente que é há 2 meses, ou há 3 meses, ou há 4 meses atrás, aquilo que pediam há 4 meses atrás como eu quero o flexitap porque eu quero conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, hoje a conciliação até já é poderem voltar e poderem ter aqui algumas regras. E portanto o movimento até está a ser o movimento reverso. Portanto, nós neste momento estamos a estudar o que é que, do ponto de vista de flexitap, poderá ser o modelo de aterragem, ok? Porque não nos acreditamos num full remote para sempre,
mas também acreditamos que o terreno que já ganhamos não pode ser um terreno perdido, portanto nós vamos ter que aprender com isto, mas também temos que fazer com que os nossos processos e a nossa cultura não saia beliscada com movimentos inconsequentes, não é? Quando nós dizemos que é muito importante esta proximidade, o fator competitivo na zona AMC é a nossa cultura, nós temos que pensar e como é que nós vamos continuar a manter estes momentos de contacto com os nossos colaboradores, como é que nós conseguimos manter esta nossa cultura, se de facto está tudo em remote ou se a nossa forma agora de trabalhar vai ser diferente. Portanto, toda a employee experience, toda a jornada do nosso colaborador tem que ser repensada à luz deste novo normal. Portanto, e temos que, como dizia o Rui, comunicação tornou-se, se já era importante, tornou-se muito mais importante. E não é comunicação como a tínhamos no passado, é repensar formas de contactarmos e de estarmos com a nossa população. Esta proximidade, a confiança, que o Rui também usou esta palavra de confiança, é muito importante, porque nós temos que confiar, mas para confiar também temos que dar ferramenta aos próprios líderes, e se isto é fácil para lideranças mais séniores, que já, de certo modo, estavam habituadas a grande mobilidade e a gerir equipas à distância, nós temos FIAs mais operacionais, onde os conceitos são conceitos novos, e portanto nós temos que fazer este movimento, mas um movimento acompanhado de processos, e não perder a cultura, que é a cultura que nós queremos preservar e queremos manter. Portanto, é aí que nós estamos neste momento a trabalhar para o futuro, mas o futuro também, a nossa unidade de tempo agora é muito mais rápida, são meses, não é? Eu diria que estou a trabalhar para setembro. Quando dizias que já estamos no pós-Covid, nós não estamos no pós-Covid, nós estamos no Covid, estamos todos os dias com lojas abertas, continuamos com as nossas equipas de gestão de crise e a nossa torre de controle sempre com o radar muito ligado em monitorização diária de todos os indicadores, e para nós, com muito respeito, somos um grupo que respeita muito como de resto todas as empresas, mas porque estamos, como tu dizias, abertos e na linha da frente, consideramos que estamos em pandemia, portanto com o nível de segurança para os nossos colaboradores e para os nossos clientes sempre em nível de alerta e em nível máximo. Espero ter respondido e vamos começar agora a oportunidade. Respondeste muito, foi extraordinário, na minha opinião, muito, muito inspirador. Queria focar um assunto eventualmente menos simpático, mas menos positivo para alguns, mas que no final é positivo, porque cada um de nós tem que fazer algum papel social em país jovem, portanto, no sustento da sua própria vida e das pessoas que têm ao seu encargo, de uma forma útil e positiva e feliz. Fazendo este enquadramento, Isabel, num grupo tão grande, com certeza que algumas dessas funções que se perceberam e provaram não ser prioritárias, poderão, nesta mudança total até da organização, não é esse tema que estamos aqui a focar, mas ao focar na liderança também focamos no desenho organizacional. Portanto, em toda essa mudança poderá haver funções ou parte de funções que tendencialmente podem não ser mais importantes, podem passar para terceiros, podem, de facto, tornar mais ágil a organização e serem dispensados. Isto é um tema que, de certeza, que também o board executivo da SONAI-MC está a estudar. É uma pergunta. Olha, eu vou falar em meu nome, não é? E o tema eu vou falar assim, o tema do Strategic Workforce Planning, não é? Ou a forma como os negócios estão a evoluir e como a nossa workforce tem que acompanhar esta evolução,
em Portugal e na Europa já era um tema antes do Covid, não é? Portanto, nós, e com a introdução dos temas da digitalização, com a introdução dos temas da automação, nós sabemos perfeitamente, e não faltam estudos sobre isso, quer para o setor do retalho, quer para outros setores, de percebermos como é que a reconversão, o reskill e o upskill da workforce tem e deve ser feita. Nós sabemos que há 5, 10 anos há funções que vão desaparecer, não é? Com a introdução de novas tecnologias, como eu diria, da automação, mas há outras que vão emergir, não é? Há outras e portanto, esta reconversão e este movimento é um movimento que tem que ser pensado e não pode ser pensado no curto prazo, não é? Tem que ser planeado, não é? Porque se por um lado nós temos áreas em que sobram, há outras áreas em que faltam e é nossa responsabilidade, nossa das empresas e nossa do governo, de saber como é que fazemos este reskilling, não é? Que aproveito para te dizer que, do meu ponto de vista, é uma área onde há muito para trabalhar e o país ainda tem muito para trabalhar. Acho que este movimento integrado entre os diferentes setores e entre as diferentes empresas é um movimento que devia ser muito mais planeado e já deveria estar muito mais sistematizado. De facto, o Covid veio acelerar, não é? Eu diria que nós conseguimos, não sei, há muitos estudos publicados sobre isto, mas que nestes 4 meses nós demos um salto de 5 anos ou de 6 anos no avanço na proficiência tecnológica das pessoas, não é? Nós dizíamos, estavam tudo muito preocupado, como é que íamos agora formar as nossas pessoas para as novas tecnologias e para a digitalização. Reparem, até aqueles que eram os mais resistentes, ou até aqueles que nunca tinham feito um Teams, um Zoom, ou o que seja, hoje, não é? Temos dos 6 aos 76 em Zoom e em Teams e não houve muito tempo para pensar, cá estamos nós e cada vez portanto. Agora, também há uma coisa, é verdade que nós estamos com um foco diferente e há funções que neste novo normal perdem a sua preponderância. Eu diria que não desaparecem, mas perdem a sua preponderância. E eu acho que isso ficou claro e este trabalho é um trabalho que de uma forma integrada nós temos agora que começar a pensar o que fazer e como fazer. Eu diria-te que as próprias pessoas sentiram isso e sentiram durante este período que se tinham que reinventar e que se tinham que realocar e que foi com muita felicidade e muita satisfação que nós vimos isso dentro da Sona AMC. Pessoas que sentiram que eu nos próximos 3 meses não vou conseguir contribuir para esta organização e portanto eu quero me reposicionar. Mas é verdade, Maria de Glória, eu acho que não podemos estar aqui a escamotear uma realidade que já estava a ser trabalhada e agora foi acelerada e portanto eu acho que... Aproveito para, em nome da APD, apesar de não me ter sido pedido, dizer que, porque isto está ligado ao que tu falaste, no dia 9, às 11 horas, eu vou também moderar uma conversa deste género com o professor Luís Antunes, provavelmente a entidade máxima da Faculdade do Porto de Engenharia, a entidade que mais conhece o tema da cibersegurança e um tema premente nesta mudança de funções tecnológicas, e com a Ana Paula Marques, administradora da NOS, uma empresa ligada a todo este tema tecnológico, para quem quiser aprofundar melhor esta questão da mudança tecnológica. No pouco tempo que temos, eu tenho umas perguntas selecionadas pelo Pedro Dias, selecionou umas perguntas das várias que foi recebendo para eu vos fazer. E então, começo por... há aqui uma pessoa que pergunta, mas olha, eu vou começar pelo Jaime Quezado, que eu não me estou a lembrar quem é, provavelmente conheço ou não, que pergunta assim ao Rui Miguel. A inovação aberta, partilha de ideias e boas práticas com clientes, fornecedores e outros stakeholders ajuda a reforçar a confiança
da empresa no mercado, sobretudo em tempo de crise? Como é que a Delta tem apostado na inovação aberta neste período mais difícil? Eu acho que o Rui Miguel praticamente já respondeu a isso, mas se quiser precisar num minuto, era ótimo. Ok, vou tentar fazê-lo num minuto, de facto. Nós, do ponto de vista de inovação aberta, enfim, a comunicação com todos os stakeholders, e nós recebemos, enfim, todos os pedidos, todos os e-mails que nos mandam de propostas do que seja, nós respondemos a tudo, e recebemos tudo. E isso é o primeiro ponto que é importante, é ter esta abertura para receber toda a gente. Mas nós, em concreto, temos um programa que lhe chamamos Disruption, onde startups ou pessoas em título individual se podem candidatar para para propor ideias à Delta de parcerias ou de iniciativas diferentes que tenham. Nós tínhamos apenas terminado um programa do Disruption, onde participou a startup ClassEI, que acabou por nos propor, de facto, esta iniciativa do Voltaremos Portugal, da venda de vouchers a desconto, e onde nós comparticipávamos nestes vouchers para ajudar a restauração. Nós, nesta iniciativa, acabámos por chegar a 1.100 pontos de venda e conseguir angariar mais de 110 mil euros em 15 dias, o que foi espetacular. E vamos continuar a fazer esta iniciativa, porque ainda ontem vimos na comunicação social o estudo da Aresp que diz que 38% dos pontos de venda, de alguma maneira, está a ponderar a sua continuidade de estar de porta aberta, o que obviamente são números que têm que nos entristecer a todos e deixar-nos extremamente preocupados com o caminho que as coisas estão a seguir. E, portanto, precisamos disto. E a inovação aberta é isto. Nós já temos um programa, continuaremos a acelerar este programa, mas acima de tudo é ter a porta aberta para que nos possam mandar ideias e ter open mind. Não vamos aceitar todas, depois por um motivo, outro por outros, mas naturalmente que ter a capacidade de resposta e de abertura é essencial. Ótimo. Ótima resposta. Muito obrigada, Rui Miguel. Agora tenho uma pergunta para a Isabel, da Margarida Rocha, que também penso que já foi respondido, mas que é interessante precisar, se faz favor. Qual foi o maior desafio? A gestão de pessoas é já muito complexa, sem o desafio da pandemia. Quais as grandes lições, Isabel? É essa a pergunta. Liga o microfone. Obrigada. Então, essa pergunta da Margarida Rocha é uma grande pergunta, não é? Eu diria que é quase o livro que nós vamos ter que escrever quando estivermos efetivamente no pós-Covid. O Rui, há pouco estava a responder essa pergunta e eu estava a pensar assim, se me fizerem a minha, eu não sei o que dizer. E lá veio ela. Porque acho mesmo que exige uma grande reflexão, mas o desafio da gestão de pessoas já era difícil, tornou-se mais difícil. Eu acho que nós tivemos que ouvir as pessoas, não é? Em todas estas mudanças incrementais que nós fomos implementando todos os dias, nesta gestão da incerteza, como falava o Rui, nós tínhamos que garantir que a segurança das nossas pessoas e dos nossos clientes não falhava e que, portanto, que toda a decisão não iria nunca beliscar este princípio, não é? Que para nós é fundamental. E sentir, mas simultaneamente para termos as lojas abertas nós precisávamos de ter as nossas pessoas e portanto eu diria que o grande desafio foi esta gestão de proximidade, as pessoas sentirem que nós estávamos próximos, foi no meio deste turbilhão continuar a ouvir as pessoas, nós queríamos saber o que as pessoas estavam a sentir, de que é que precisavam, quais eram os seus sentimentos de insegurança e portanto no meio disto tudo foi não perder este sentido de proximidade e de inspiração. A minha grande lição foi de facto, e o meu grande respeito vai para os meus líderes das operações e líderes operacionais, que percebi de facto o que é o grande trabalho de mobilizar e de inspirar. E portanto eu diria que essa é a grande lição que eu tiro do Covid. Por muito que se possa escrever sobre liderança,
A liderança não está no PowerPoint, a liderança não está no planeamento e na gestão de reuniões, a liderança está em fazer com que as equipas venham atrás de nós, que confiem em nós e que continuem a trabalhar como se o mundo estivesse normal, e não esteve, e não está. Obrigada, Isabel, fantástico. Eu tenho aqui várias perguntas de uma senhora, da Ana Sousa, que não podemos fazer todas, mas tem uma que é extraordinária e que eu queria que os dois respondessem. A Ana Sousa, no meio das perguntas, tem uma que é a seguinte, obviamente: se houvesse de novo uma situação parecida, o que é que aprendemos? O que é que fariam de diferente? Rui, quer começar? O que é que faria de diferente? O que é que aprendeu e o que é que o faria agora, se fosse, imagino que acabou a pandemia e que vai haver uma outra situação emergente daqui a um período, o que é que aprendeu com esta, o que é que vai fazer diferente? Eu penso que, acima de tudo, nós, e ouvindo aquilo que a Isabel também dizia, o Covid foi o acelerador da introdução da revolução digital, de facto, nas nossas empresas, não é? Portanto, não foi o CEO, não foi o Chief, o diretor de sistemas da IT, que impulsionou a introdução do digital, foi de facto o Covid que impulsionou. O que é que eu fazia de diferente é uma resposta muito difícil, não é? Porque, enfim, eu se amanhã souber os números ou se souber hoje os números do Totoloto de amanhã, eu vou jogá-los e vou ganhar. Eu penso que, acima de tudo, nós fomos obrigados a aprender muitas coisas novas com este Covid que já não vamos, de certeza, desaprender. Mas, claramente, eu penso que já os dois já reforçámos muito esse ponto, e que para mim sai muito reforçado de tudo aquilo que fomos fazendo aqui, é de facto o fator da comunicação, que é essencial. A liderança faz-se com comunicação, faz-se com partilha de conhecimento, e isso gera confiança, porque as pessoas sentem mais confiança se tiverem mais informação. Nós estamos a partilhar muito mais informação, as pessoas também vão sentir-se à vontade para partilhar e vão estar mais à vontade para correr riscos, porque foi isso que tivemos que fazer durante este período, foi correr riscos, não há volta a dar. Nós andámos a arriscar, e muitas vezes, até temas de saúde, não é? Quando saíamos de casa sentíamos que estávamos a correr um risco de saúde, e isso necessariamente mudou toda a equação, porque normalmente nas nossas vidas nós não tínhamos isto. Portanto, eu penso que de facto nos mudou para sempre, e portanto estamos muito mais bem preparados para outra situação do género, e sobretudo aquilo que temos que fazer daqui para a frente. Se há muita coisa que vai mudar, de facto, há coisas que vão mudar. Eu espero que não fiquemos todos a trabalhar em casa, honestamente, é uma expectativa minha, até porque preciso que as pessoas saiam de casa e que vão trabalhar para o escritório, mas enfim, é o meu negócio que é assim. Naturalmente que aquilo que penso que é o grande take-out disto é que é essencial comunicarmos muito todos, bottom-up e top-down, não é? Portanto, e top-down, sim. Muito bem. Muito obrigada, Rui Miguel. Temos um minuto antes de eu passar à APD, que finalmente conseguiram resolver a questão tecnológica, e está a Dália já ali connosco. Temos um minuto. Isabel, a mesma pergunta. Sim, o que é que farias diferente? Sim, vou cumprir um minuto, porque eu e o Rui de facto estamos muito alinhados, talvez porque estamos de facto na linha da frente desde o início e portanto são excelentes, porque são os dois excelentes. Não, porque sentimos exatamente a mesma questão. O que faríamos de diferente é quase como perguntarem e fizeram essa pergunta, à Organização Mundial de Saúde, ou não é? Ou perguntaram à Direção-Geral de Saúde o que é que fariam de diferente. Eu acho que o que faríamos diferente era nessa matéria. Depois de conhecermos, nós começamos esta jornada sem sabermos quem era o vírus, não é? Sem sabermos muitas coisas acerca deste vírus, não é? E portanto o que eu faria de diferente tem a ver com tudo o que está relacionado com esse conhecimento que nós fomos adquirindo.
E provavelmente, se o tivéssemos feito atempadamente e com essa antecipação, muitas das consequências teriam sido diversas. Portanto, eu no diferente colocaria mais nessa área que foi o conhecimento técnico que foi evoluindo e, portanto, permite-nos hoje dizer que se calhar devíamos ter começado todos a usar máscaras muito antes, ou etc, etc. Não vou entrar por aí porque também não é para a minha lavra essas questões. Mas, naquilo que depende de nós, é de facto a comunicação. Nós fizemos muito bem. E os nossos resultados mostram-nos que nos fizemos muito bem. Mas se pudéssemos começar de novo a saber o que sabemos hoje, não é? Teríamos feito muito melhor. E principalmente naquelas funções que estiveram e que estão em remote, as tais mais de 2.000 que eu tenho, e mesmo na ligação que temos às lojas, poderíamos ter feito ainda melhor. Abrir até canais nos dois sentidos, que não tivemos e que não conseguimos ter tempo para isso. E, portanto, eu corroboro e reforço aquilo que o Rui disse. Muito obrigada aos dois. E agora já ultrapassámos 1 minuto, penso eu, o nosso tempo. Peço desculpa por isso, mas vou deixar de moderar e passo para finalizar. A Dália, por favor, conclua a sua própria conferência. Muito obrigado pela vossa participação. Foi uma honra enorme ter aqui 3 gurus na liderança de recursos humanos. Realmente o aparecimento do Covid foi um teste aos grandes líderes e de facto é um orgulho para a APD ter tido aqui a Maria da Glória, a Isabel Barros e o Dr. Rui Miguel Naveiro. Esperamos e contamos convosco para futuras sessões e estamos sempre ao vosso dispor. Muito obrigado e a próxima sessão será com o Dr. Filipe Antunes, da Tech Privacy, e a Ana Paula Marques, da NOS. E vai ser a moderadora também, a doutora Maria da Glória. Não sei se a doutora Maria da Glória quer fazer alguma introdução ao próximo tema. Se quiser, está... O tema com uma pessoa doutorada, expert, o especialista provavelmente mais... conhecedor da cibersegurança e, portanto, tudo aquilo que, depois do mundo aplicacional desenvolver em ferramentas para este futuro cada vez mais próximo, como é que a nossa própria segurança pode estar satisfeita. E a Ana Paula Marques, estando como administradora, como eu há pouco já disse, antes da Dália entrar, administradora da NOS e conhecedora de todo este fenómeno, que vai provocar uma mudança enorme nas funções e no nosso emprego, na nossa empregabilidade. Portanto, é disso que vamos falar no dia 9 às 11 horas. Muito obrigado. Peço desculpa por este lapso técnico que realmente a Maria da Glória conseguiu aqui ajudar-me a resolver. E então até dia 9 às 11 horas com a Maria da Glória. Não deixem de nos seguir. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Muito obrigada. Adeus e obrigado. Muito obrigada.